Muito bem, meus irmãos. Graças a Deus. A paz de Deus a todos e acho que já nos cumprimentamos quase todos, só falta o Ruben, não é? Ok, vamos avançar com o nosso estudo, já vamos bem avançados, já tivemos o 1, né? Agora vamos para o 2. Vamos fazer a leitura do Salmo 2. O Salmo 2 é tipo um resumo de toda a história, não é? Nós quiséssemos assim resumir tudo assim, não é? Esse é o Salmo 2, aqui está tudo. Bom, o título do Salmo é O Reinado do Ungido de Deus. Vamos fazer a leitura. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O Salmo 1 começa com bem-aventurança, o Salmo 2 acaba com bem-aventuranças. O Salmo 1 fala-nos de dois tipos. O Salmo 2 fala-nos de dois tipos de pessoas. No Salmo 2 nós temos um tipo de pessoas que diz: Senhor, faça-se a tua vontade. E temos o segundo tipo de pessoas, ao qual o Senhor irá dizer: faça-se a tua vontade. Quiseste toda a vida que eu estivesse longe de ti? Quiseste toda a vida viver longe de mim? Sempre que eu, não é? Sempre tu fugiste de mim, não me quiseste por perto, então agora faça-se a tua vontade. E terá a eternidade longe de Deus. Esses são os dois tipos de pessoas. Cuidado quando nós, aqui na terra, queremos Deus longe, porque Ele vai fazer a nossa vontade na eternidade. Percebes aquela coisa de tu, agora não, Senhor, mais tarde, talvez depois, agora é a minha vontade. Cuidado quando queremos o Deus longe, que Deus pode decidir fazer-nos a vontade. Não brinquemos com isso, meus amados irmãos. O Salmo 2 fala-nos disso. Quiseste viver longe deste Deus por toda a tua vida, então no final Ele vai, ok, é isso. É longe. E vai-se sofrer as amarguras terríveis de uma eternidade, ainda por cima percebendo que foi a nossa própria vontade que quis isso. Mas, meus amados irmãos, eu não posso pregar sobre o... Vocês fiquem sentados. Eu não posso pregar sobre o Salmo 2 numa atitude de prepotência, arrogância ou muito menos vaidade,
Porque, meus amados, todos nós sabemos que nós éramos como todos os outros, a não ser a graça de Deus, não é? Como é que se pode pregar o Salmo 2? Como é que se pode ler o Salmo 2? Como é que nós podemos meditar no Salmo 2? Nós não devemos ter um espírito de superioridade sobre os outros só porque nós estamos a caminhar com o Senhor. É verdade que nós devemos de ter e de sentir indignação por tudo o que se passa à nossa volta, por as pessoas não quererem fazer a vontade de Deus. Mas, meus queridos, precisa de ser uma indignação com lágrimas, irmãos. Não sei se me estou a fazer entender. Nesta noite não temos tempo, mas se nós fôssemos a Mateus 23, Jesus vai proferir 8 ais aos fariseus, aos escribas, ele vai proferir 8 ais. Mas sabem como é que termina o capítulo 23 de Mateus, irmãos? Termina Jesus chorando sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu não quis juntar. O espírito que em nós habita, irmãos, é um espírito que quer juntar, não é um espírito que quer separar. Amém, meus amados? Precisamos nos indignar com o que está errado, precisamos nos indignar com o que se passa à nossa volta, precisamos nos indignar com o pecado, mas isso com lágrimas, irmãos, por esses que se encontram nessa condição. Em Romanos, no capítulo 4, não, no capítulo 2, versículo 4, peço desculpa. Olha o que o apóstolo Paulo vai escrever, vai dizer: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Meus amados irmãos, nós não podemos desprezar a riqueza da bondade de Deus, porque nós ainda falhamos, irmãos. Deixa-me dizer-te assim claramente, nós ainda pecamos. A riqueza da sua bondade, de sua tolerância. Está aí tolerância ou não está? Tolerância. Longanimidade. Ignorando o quê? Que é a bondade de Deus que nos leva, que nos conduz, que nos pega pela mão e nos leva ao arre. Davi diz: eu prefiro cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Sabem quem é que Paulo está a falar isto? Aos judeus, que se achavam superiores aos gentios e criticavam os gentios nas coisas que eles próprios também faziam. Tu achas que Deus só vê uns e não vê outros? Precisamos ter cuidado, meus amados irmãos. Precisamos ter muito, muito, muito cuidado. Como é que nós tratamos com a vaidade? Não há maneira de nós tratarmos a vaidade. Se a vaidade ainda se encontra no nosso coração, meus amados irmãos, é sinal que nós não conhecemos a Deus.
Porque se nós conhecermos a Deus, não há como nós sermos vaidosos. Não há como nós sermos vaidosos. Não há como nós conhecermos a Deus e acharmos que nós temos qualquer coisa que valha a pena. O vaidoso não conhece a Deus, nem se conhece a Ele. Em Isaías 6, diz que até os serafins cobriam o rosto na presença dele. Ele não é qualquer coisa, meus amados irmãos. Ele não é qualquer coisa. O apóstolo Paulo diz: eu sou o menor dos apóstolos. Todos os homens e mulheres que tu vês que conheceram a Deus e que caminharam com Deus, todos eles, o apóstolo João na ilha de Patmos, não é? Caiu como morto. É ou não é? Todos, irmãos. Não dá para nós, não há lugar para vaidades, não há lugar para nos acharmos. Não há, irmãos, com Deus não há. Não há, meus amados. Muito bem. Numa sociedade completamente dividida, como era esta, entre judeus e gentios, mas como era também entre fariseus, saduceus, romanos, vocês entendem? Numa sociedade completamente dividida, como hoje também é, completamente dividida, eles se unem numa coisa e num propósito. Eles têm um alvo e um propósito. E o Salmo 2 mostra-nos isso. As nações, os povos, as pessoas, eles são divididos por tudo e mais alguma coisa, mas eles são unidos, meus amados irmãos. Unidos. Completamente com a mesma vontade, completamente com o mesmo desejo, completamente com o mesmo querer. Tanto faz um drogado no meio da rua, um sem-abrigo no meio da rua, como um estudante da maior faculdade lá, sei lá onde. Eles têm o mesmo propósito, tirar Deus da sua vida. A não ser que Deus transforme o coração deles. É isso que acontece, irmãos. É isso que acontece. É isso que acontece. É isso que nós vemos à nossa volta. As pessoas, quer sejam ricas, pobres, mais inteligentes, menos inteligentes, mais sábias, menos sábias, com mais cultura, com menos cultura, com vícios, sem vícios. Vocês entendem? Independentemente da cor de pele, eles querem tirar... Não é o Deus que eles criaram. Todas as religiões querem tirar, só há uma que não. Todas as outras querem tirar este Deus da sua história. E tu vês. Basta veres os jornais, basta veres a televisão, basta veres a internet, basta veres à tua volta. Basta olhares, tu vais ver. Todas as religiões são aceites. Se é a meditação é aceito, se é o yoga é aceito, se é a outra é aceito. Tudo é aceito, dizem tudo. Tu vais falar de Deus, Deus não. Claro que algumas dizem que Deus sim, mas não este Deus. Não este Deus. Não o Deus da Bíblia. Eles têm algo que eles estão completamente unidos. E nós também éramos assim, irmãos. Nós também éramos assim. Nós não queremos quem domine sobre nós. A não ser que o Senhor transforme o nosso coração, nós queremos dominar e ser nós a ser. Toda a gente é assim, irmãos. Toda a gente é assim. Toda a gente é assim.
E na igreja há gente que é assim. Há gente que se diz cristã, mas ela não é cristã. Porque ela continua a querer mandar e comandar a sua vida. E não é Deus que comanda, é ela. Mas isso é o que acontece aos gentios, às gentes que não são povo. A igreja não é isso. A igreja é uma nação santa, gente que é uma nova criação, que foram regenerados. E só por causa disso, eles querem Deus, como nós cantávamos, te coroamos. Como é que nós vamos coroar Jesus de Senhor, a não ser que Ele transforme o nosso coração? Porque todo o coração, seja ele qual for, a não ser que o Senhor tenha misericórdia de nós e esse coração seja transformado, nós não queremos que Ele domine sobre nós. E não importa qual é a religião, pode ser evangélica. Pode dizer, eu sou evangélico, mas Deus não domina sobre ti. Cristo não domina sobre ti. E isso é muito perigoso, diz-nos o Salmo 2. Lemos, não lemos? Cuidado. Cuidado com quem não se dá bem com o filho. Cuidado com quem não se dá bem com o filho. Cuidado. Cuidado. Porque é enganoso, é enganoso. As nações, do que está à nossa volta, vocês entendem? Esse espírito, esta cosmovisão à nossa volta, diz-nos que é fixe Deus não reinar sobre nós. É fixe é nós reinarmos. Tudo isso, tudo nos diz isso. Vocês não percebem que há uma afronta, uma batalha bem vincada contra Deus? Mas como é que é possível criarem-se desenhos animados mostrando que dois bonecos do mesmo sexo, eles brincam juntos e eles têm relações juntos? Desenhos animados. Como é que se faz isso para crianças? Como é que se mete isso? Porque Deus diz que isso é errado. E o mundo diz que isso é certo. Percebem isso? Eles enfurecem-se, eles levantam-se contra Deus. Como é que é possível isso? É assim mesmo. Porque há uma luta. Há uma luta. Deus diz uma coisa e o homem diz outra. E alguns hipocritamente, com uma fachada, dizem Deus domina sobre mim, mas Deus não domina sobre eles. Alguns não têm uma relação com Deus, vocês entendem? Têm uma relação de medo com Deus, mas não de temor. Vocês entendem? Uma coisa é o meu filho ter medo de mim. Outra coisa é o meu filho ter-me respeito. Vocês entendem? Faz toda a diferença. E há gente que não faz só com medo do castigo. Não é um santo temor. Não é um prazer. Não é querer agradar ao Pai. Vocês entendem? Não é querer agradar ao Pai. É não ser caçado. É não ser castigado. Os irmãos entendem? Hoje nós temos uma sociedade que se preocupa bastante com as consequências. Fica chocado com as consequências, mas não se choca com as causas. No Salmo 2 nós temos a causa do castigo. Todos vão dobrar o joelho, irmãos. Quer aqueles que se arrependem, que dobram os joelhos antes da segunda vinda de Jesus, e Jesus é Senhor, quer aqueles que não dobram os joelhos aqui, eles vão dobrar. Todos vão dizer que Jesus Cristo é o Senhor, irmão. Isso está decretado por Deus. Isso não vai mudar. Há uns que vão acontecer antes, há outros que vai acontecer depois. Mas isso vai acontecer. Jesus é Senhor. Não é nós que fazemos Jesus Senhor. Foi Deus que fez Jesus Senhor. Ele é Senhor. É um decreto. Está determinado por Deus. Ou Ele é Senhor da tua vida aqui, ou tu vais confessá-lo como Senhor lá, onde já não há nada, não há volta lá. Mas tu vais confessar com a tua boca que Ele é Senhor. Não é? Ou tu cais de joelhos aqui, convencido por causa da sua bondade, da sua tolerância, da sua longanimidade. Diz, Senhor,
Mas isso não é uma coisa que se aprende, isso é uma coisa que nos acontece, é uma coisa que Deus faz em nós. Vocês entendem? Amém, meus amados irmãos? E tu cais de joelhos. Tu não precisas que uma pessoa te diga, sabes, tens que dobrar o joelho assim, primeiro o direito para o chão. Não, tu cais de joelhos. Tu não queres mais seres tu, porque tu conheces alguém santo. E tu percebes-te pecador, e tu não entras em negócio com Deus. Em trocas com Deus. Dizes, não, Senhor, eu não mereço nada. Percebes? E quando Ele trata contigo, e quando Ele te admoesta, quando Ele te exorta, quando Ele te disciplina, tu não resmungas com Ele, tu não replicas com Ele, porque tu percebes o quê? Percebes quem Ele é. Tu merecias condenação, Ele ainda está a tentar corrigir-te. Percebes? Há gente que chora, isso é balelas, Deus não está nem aí para isso. Percebes? Achas que Deus fica cheio de pena de ti quando tu não queres deixar de ser o miserável que tu és? Achas que Deus fica, ai, tadinho? Não! Não fica! Amém, meus amados irmãos? Não! Porque se enfurecem as nações. Há 3 factos aqui destacados no Salmo 2. A conspiração da terra, dos versículos 1 ao 3, o riso, o zombar de Deus, do 4 ao 9, e o conselho de Deus, do 10 ao 12. A autoria do Salmo não nos aparece aqui logo, claro que não, mas se nós formos ler Atos 4, 25 e 26, como, não é? O que é que acontece? Nós percebemos que o autor é quem? O que é que o Dani nos leu? Vocês não leram o que o Dani... Quem era o autor? Não, Jesus é o autor do Salmo 2. Quem é? Quem é que escreveu o Salmo 2? Mas o Dani leu. Tu leste também, não sabes, Dani? Hã? Exatamente, Davi. Estava a ver que tu tinhas lido e não sabias. O que tinhas lido. Isso é então... Hã? Aí nós percebemos que é Davi o autor do Salmo. Jesus é o Filho de Deus, o Filho de Davi, em quem as promessas dadas a Davi se cumpriram. Parecem 3 oradores, 3 pessoas a falar, não é? Aqui neste salmo. O próprio salmista, Davi, o Senhor e o Rei. Nos versículos 1 a 3, o salmista vê a revolta das nações contra o Senhor e o seu ungido, ou seja, os reis contra o Rei, ao passo que no versículo 4 a 6 ele vê o desprezo, o menosprezo divino acerca disso. A inutilidade, a futilidade da revolta dos homens para com Deus, o soberano, não é? Nos versículos 7 a 9, o rei vai declarar o decreto divino que estabeleceu a sua autoridade e que ele recebeu a garantia de Deus de que sairá vitorioso. Manos, Jesus vai vencer. É garantido. É como ele diz. Ele vai vencer. Não há como. Não há como, não há como. Dos versículos 10 a 12, o salmista vai extrair as lições que os povos rebeldes deviam de aprender. E vai exortá-los a fazerem as pazes com Deus. Não é? É bom que vocês, não é? Tratem bem o filho, beijem o filho. Bom, dos versículos 1 ao 3, a conspiração da terra. Vamos ler os primeiros 3 versículos novamente. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Irmãos, quando aparece aqui esta palavra, conspiram, estás a ver aqui no versículo 2? Estás a ver no Salmo 1, no versículo 3, que diz que
aquele medita dia e noite na lei do Senhor, a palavra é da mesma família. Enquanto os justos meditam na palavra para viver segundo a palavra, aqueles que não querem nada com Deus também meditam, também maquinam, também conspiram, também organizam as ideias, também se juntam, também se organizam, também tentam fazer as coisas para quê? Contra Deus, contra o Senhor. Isso é a grande diferença. Mas, irmão, não penses que é só... Precisamos ter cuidado, porque às vezes na tua cabeça também tu estás a pensar como é que tu vais fazer só para fingir e os outros acharem que tu estás a fazer a vontade de Deus, mas tu estás a fazer a tua vontade. Isso é uma conspiração contra Deus. Isso é uma hipocrisia. Eles conspiram, eles meditam. Eles pensam como é que vão fazer. O Salmo 2 diz-nos que essa oposição é uma oposição rancorosa. É deliberada, obstinada. E eles se juntam, percebes? Eles se unem contra. Vocês percebem? Há uma seleção. É como se fosse uma federação. Vocês entendem? Eles alinham-se. Eles agrupam-se contra Deus. A extensão dela é grande, são os gentios, os povos, os reis, os príncipes. Quer dizer, tanto faz ser gente que manda como gente que obedece. Está tudo alinhado. Contra quem? Contra Deus. Os mais poderosos, os menos poderosos, procedem de todas as nações, judeus, gregos, romanos, de todos os níveis, povos, reis, príncipes, e de todas as gerações. Temos lá isso em Atos 4, 27, como nós lemos. Quatro factos aqui em destaque. Em primeiro lugar, a fúria. Vimos na primeira parte do versículo 1. Parte A. Porque se enfurecem os gentios. As nações gentílicas, aqueles que não são de Deus, estão furiosas. E elas não lutam umas contra as outras de uma maneira tão furiosa como elas furiosamente lutam contra Deus. Ao ponto de se unirem, se juntarem os governos, as nações, as lideranças, os partidos políticos, organizam-se com ideias. Irmão, a pior bomba que existe não é a bomba atómica. Sabes qual é a pior bomba que existe? As ideias. Quando as pessoas param e vão tendo ideias e maquinando ideias só para tirar Deus da história. É contra Deus. É contra Deus, é contra o seu ungido. A palavra de Deus diz uma coisa, Deus diz uma coisa, Jesus diz que é assim, e eles vão dizer precisamente o contrário, sempre contra Deus, sempre contra Deus. Sempre contra Deus. A ideia aqui que eles maquinam é a ideia de que, como um mar cheio de ondas, vocês já foram ver às vezes o mar, e o mar está com umas ondas muito grandes, e as ondas batem contra a rocha. A ideia desta palavra, o original, é essa imagem que quer dizer. Vocês entendem? Eles batem contra ali, é contra Deus, contra Deus. Vocês entendem? O Deus das Escrituras, não o Deus que eles inventam. A imagem é de um mar enfurecido batendo numa rocha. A massa da humanidade está sempre a conspirar para atirar em Deus. As nações organizam-se, as pessoas individuais estão a tentar descobrir como é que eles podem tirar Deus da sua vida, como é que eles podem tirar Deus do trono da sua vida, do comando da sua vida. Eles vão pensando de formas e métodos para tirar Deus daí. Ao ponto, se eles pudessem, até de o destruir. Essa ideia, diz Parkiser, não sei se é assim que se diz, disse que essa rebelião universal contra o governo, o domínio de Deus, expõe a natureza essencial do pecado. É uma rebelião moral, uma revolta contra as leis de Deus. Em suma, pecar é colocar a vontade do homem no centro da vida, em vez da vontade de Deus. Isso é pecado. É um milagre se tu dizes, Senhor, faz a tua vontade em mim. Isso é um milagre.
Isso é um milagre se tu, cada dia, tu dobras os teus joelhos e dizes: Senhor, não me deixes viver a minha vontade. Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Tem misericórdia de mim. Senhor, que tu tenhas o prazer de ser o guardador da minha alma, não só do meu corpo, para eu não ter doenças, para eu não ter, mas da minha alma, Senhor, dos meus pensamentos. Que tudo o que eu possa falar, dizer ou pensar esteja de acordo com a tua glória, com a tua vontade. E que eu espero unicamente o bem só de ti, porque só dele é que vem o bem, irmãos. O verdadeiro bem só dele vem. Os outros irão falhar connosco, sempre alguém irá. Irmão, ensina-me, Senhor, a esperar unicamente o bem de ti, que é para quando o mal vier do outro lado eu estar preparado e não achar isso tão uau. Em segundo lugar, a parte B do versículo diz que as imaginações vãs e os povos imaginam coisas vãs. É verdade, irmãos. As pessoas passam a vida a cogitar em coisas vãs. A expressão coisas vãs significa que o plano deles é destituído de qualquer proveito. É completamente inútil. Nesse sentido, até podemos chegar ao ponto de dizer que a rebelião do homem contra Deus é alguma coisa irracional, sem esperança. Onde é que tu queres chegar se tu estás contra Deus? Percebes isso? Onde é que as pessoas vão querer chegar se estão contra aquele que é o soberano? Se estão contra aquele que é aquele que manda em tudo, que é o Senhor. Como é que queres chegar a algum lado? Onde é que tu queres chegar quando tu estás contra Ele? Quando não tens paz com Deus, tu não tens paz com mais nada. Percebes isso? Se Deus não é o teu esconderijo, não há um esconderijo que te esconda de Deus. E quando Deus está contra ti, é complicado, porque não há como ter paz. Não há como saber fazer seja o que for, porque Deus está contra e não há onde esconder. Quando tu estás em Deus, Ele é o teu esconderijo, Ele é a tua torre forte, Ele é o teu abrigo, Ele guarda-te, Ele protege-te. Agora, se tu estás contra Deus, não há como, não há maneira de se esconder de Deus. Então é uma coisa vã pensar nisso. Percebes? É vão. Bem, eu não vou fazer a vontade de Deus, mas ninguém sabe. Deus sabe. Não sei se está claro o que eu estou a dizer. Percebes? Não há esconderijo. Não há maneira. Se eu subo ao alto, Ele está. Se eu vou ao abismo, Ele está ali. Se eu nas trevas, Ele está lá. Se eu na luz, trevas e luz para Ele são a mesma coisa. Quer dizer, não dá para esconder no escuro, porque Ele encontra-me na mesma. Para Deus é igual. Não dá para esconder de Deus. Então, é uma coisa vã. Ficar contra Deus é inútil. Vais perder. Pessoas que querem ser grandes sábios, querem viver sem Deus, querem construir os altares a si mesmos. É o meu domínio, como é que é aquela, já me esqueci, é o livre-arbítrio, quer dizer, eu faço o que eu quero. Não fazes nada o que queres fazer. Ou tu és servo de Deus e fazes o que Deus quer que tu faças, ou tu és servo do pecado e vais fazer o que o diabo quer que tu faças. Não vale a pena. E ainda por cima tens Deus contra ti. Só a loucura dos homens não regenerados é que pode levá-los a esses devaneios. Charles Spurgeon escreveu o seguinte: o imperador Diocleciano cunhou uma medalha na qual consta a inscrição: o nome dos cristãos está sendo extinto. Na Espanha foram erigidas 2 colunas monumentais nas quais estava escrito: Diocleciano, Joviano, Maximiano, Hércules, César, Augusto, por ter ampliado o Império Romano para o Oriente e para o Ocidente e por ter extinguido o nome dos cristãos que levaram a República à ruína. Diocleciano, Joviano, Maximiano, Hércules, César, Augusto, por ter adotado Galério no Oriente, por ter abolido a superstição de Cristo em todos os lugares, por ter extinto a adoração dos deuses, longe, porém, de estar morto, está o cristianismo. Estava na véspera de um triunfo final e permanente, e a pedra fechava um sepulcro vazio, como a urna
Nem na Espanha, nem em outro lugar podemos identificar o lugar do sepultamento do cristianismo. Não existe, porque aquele que vive não tem sepultura. Ainda que os homens grandes e poderosos decretassem em várias épocas: acabámos com o cristianismo, acabámos com os cristãos, é impossível. Porque tanto Cristo como a sua igreja são um organismo vivo. E se está vivo, o que está vivo não para na sepultura. É uma oposição, em terceiro lugar, versículo 2, é uma oposição aberta contra Deus e o seu Messias. Os reis da terra se levantaram e os príncipes conspiraram contra o Senhor e contra o seu ungido. Já lemos hoje, o Dani já leu Atos 4, 26 e 27, diz que Pedro e João aplicaram este versículo à perseguição que sofreram em Jerusalém. O verbo levantar significa preparar-se para a guerra. Ao longo da história, os reis, os príncipes, grandes líderes, grandes pensadores, grandes filósofos, cientistas, os poderosos deste mundo, eles tentam mancomunar para guerra contra Deus, para se insurgirem contra o Senhor e o seu ungido. Todos eles juntos se opõem numa formação opositora contra Deus. Charles Spurgeon diz que não se trata de uma coisa temporária do momento, mas é um ódio entranhado, porque eles se levantam resolutamente para resistir ao príncipe da paz. Não é uma coisa momentânea, irmãos, é sempre, é contínuo, é todos os dias, é a cada instante, é contra Deus, é contra Jesus, é contra a igreja, sempre, 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 sempre. A motivação, versículo 3. Qual é a motivação que os leva a eles serem assim? Versículo 3. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. É isso, irmãos. Os homens, por quererem viver no pecado, empenham-se em livrar de Deus, porque eles querem ser livres para cometer toda a sorte de abominações. Querem ser os seus próprios deuses para se livrarem de toda a restrição. O homem natural não se quer submeter à soberania de Deus, nem aos limites da sua palavra. Não quer. Os homens pecaminosos nunca se dispõem a andar dentro das fronteiras que Deus impõe às suas escrituras. Para eles, o jugo de Cristo não é suave e leve, é pesado, é duro, é uma tortura ser da igreja. Tanto que a conversa para eles, como é que é? Então andas lá na igreja, como é que é? Não podes fazer isto, não é? Não podes fazer aquilo, hein? Agora lá, ele deu-vos a volta à cabeça, agora não podem fazer nada. Aquilo agora é tudo como ele diz. É assim que eles pensam, é isso mesmo. É isso mesmo que eles pensam. É isso mesmo que eles pensam. Mas, irmãos, quando nós pensamos nisto, e quando eu estou a dizer, é isso mesmo que eles pensam, eu não me posso pôr em bicos de pés a dizer isto, porque eu também já pensei isso. E sabes porque é que eu hoje não penso isso? Porque Ele teve misericórdia de mim e Ele transformou o meu coração. Irmão, se tu hoje estás aqui sentado, minha querida irmã, se tu hoje estás aqui sentada, meu jovem, se tu hoje estás aqui sentado e tu tens dentro de ti, ainda que não sejas perfeito, mas tens dentro de ti o desejo, o querer, o prazer, o gozo de fazeres a vontade de Deus, dá graças a Deus. Dá graças a Deus por isso. Porque isso foi Deus que gerou em ti. Mas também se tu estás aqui e tu dizes, realmente é verdade. Isto aqui, a cena da igreja, não pode isto, não pode aquilo, não pode o outro. Epá, eu não, pronto, epá, estou mesmo a querer ganhar coragem para passá-la daqui para fora. Vou para uma igreja que a coisa seja mais fácil. Cuidado. Cuidado. Toma cuidado. Se o jugo de Jesus, se o fardo de Jesus é algo que é um peso para ti, toma cuidado.
Se tu achas ainda que serias mais livre se vivesses uma vida sem a palavra, sem Jesus, sem o pastor Domingos a dar-te na cabeça, cuidado. Cuidado. A única coisa que essas nações, que esses povos, que essas multidões concordam é o que nós temos lá em Lucas 19. Não queremos que Ele reine sobre nós. O ateísmo, a negação de Deus, diz o nécio no seu coração. Ele diz no seu coração, não é que ele diga, ele diz no seu coração, não há Deus, mas há Deus. É uma insensatez, dizer, não há Deus. E o Deus das Escrituras revela-se no Salmo 2. Não penses que é uma brincadeira. Não penses que é uma coisa que, ok, pronto, está bem. Não. O ateísmo não é uma questão intelectual, é moral. E deixa-me dizer-te uma coisa. Quando tu não queres mudar a tua conduta, tu mudas a tua teologia, que é o que muitos têm feito. Quando não queres mudar de vida, mudas de igreja. Quando não queres mudar a conduta, mudas a teologia. Quando tu não queres aceitar a soberania de Deus sobre a tua vida, tu vais querer ir para um lugar onde te aceitem perdido. Cuidado. Cuidado. Como é que Deus age perante isso? O que é que Deus faz? O riso do céu. Claro que só dá para rir. Contra Deus. Como é que vai andar contra Deus? Mas eles acham-se. Eles acham que é assim, eles acham que podem. Eles acham que podem alterar a Bíblia. Eles acham que podem atualizar a Bíblia. Eles acham que podem cada um ter a sua interpretação. Eles acham que pronto, ok, a Bíblia diz, mas talvez não é bem assim. Eles criaram um Deus fora das Escrituras. Porque contra o Deus das Escrituras, eles estão. Meus amados irmãos, meus queridos, Igreja do Senhor Jesus, a terra não pode abalar o céu. Convence-te disso. Convence-te disso. A fúria dos homens que se levantam contra Deus, sabes o que é que pode produzir no céu? Só riso, gozo, zombaria. Deixa-me dar-te um exemplo. Conheces o Trump, presidente da América? Conheces aquela sala oval, como é que se chama aquela sala oval? Aquilo tem um nome. É sala oval mesmo que se chama, não é? Onde eles se organizam, não é? Imagina que eram aqueles índios lá do meio do mato, vinham com flechas e eles vinham gritando, nós vamos entrar na sala oval e nós vamos matar o Trump. O que é que tu achas que o Trump fazia? Assim com o feitiozinho dele. Hã? Ria. Zombava deles, achava ridículo. O que é que esta gente quer? É isso que Deus faz contra essas nações. Isaías 40. Olha o que é que são as nações para Deus. Isto é muito, são muitos, não é? Ei, isto é tanta gente. Isaías 40, versículo 12. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus, a palmo. A palmo. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta.
Já viste como é que são as nações para Deus? Já viste como é que já viste o que é que isso? É um pingo. Sabes o que é um pingo que cai num balde? Um pingo. Quando eles se enfurecem, não, a gente vai fazer assim, e agora e o aborto, e eles fazem tudo contrário, né? E agora é a homossexualidade, e agora não somos nós que educamos os filhos, é o Estado que educa. Essas coisas todas que eles são contra Deus e o seu ungido. Contra. Sabes o que é que Deus faz no céu? Sabes o que é que Deus faz? É sim, agora é. E a gente vai e tira Deus das escolas, e tiramos Deus da casa, e tiramos Deus, e tu tiras o Deus do teu coração. Sabes o que é que Deus faz no céu? Achando que são alguma coisa. Sabes o que é que Deus faz? Deus ri-se do céu. Deus ri-se. Deus reage com humor e desdém à conspiração enfurecida da terra. Ele não está nem um bocadinho preocupado com a ameaça dos líderes terrenos, meus amados irmãos. Não há esquema, conselho, leis, seja o que for, que esses homens possam criar que faça mexer alguma coisa em Deus. Nada disso pode prevalecer. O braço da carne não pode, meus amados irmãos, desafiar o braço omnipotente de Deus e abalar o seu trono. Tanto que, o que é que diz o Salmo? Ele olha do céu, não é? O que é que diz? Ri-se aquele que habita nos céus. É ou não é? Agora é o Trump que despediu pessoas que não conseguiram avisar da meteorologia. Viste só? Ninguém, num instantinho, foi tudo. Tu achas que foi quem? Deus. Ou pensas o quê? Deus. Percebes? Entendes? Está tudo calminho, agora isto aconteceu. Deus. Deus, irmão. Deus. Com Deus não se brinca. Deus envia um vento, e o que é que nós vimos no Salmo 1? Os ímpios tornam-se como palha, que o vento dispersa. E a alegria do ímpio, lá vai. Fica desfeita aqui na terra. Quando Deus se ri do céu, o ímpio chora na terra. Primeiro aos Coríntios 1:20, ele escolheu as coisas fracas, não é? As coisas, não é? Quando o homem se acha sábio, Deus diz, és muito inteligente. Então, olha, deixa lá ir buscar este aqui, para tu veres como é que é. Olha aqui, olha esta. Eu vou buscar esta, anda cá, olha esta. Vou buscar. Tu és muito inteligente, não és? Percebes nada. Os céus triunfam, irmãos, sobre os principados arrogantes. Colossenses 2:15, Apocalipse 11:18, 18:20. Nós poderíamos ler esses versículos. Mas vamos avançar. Em segundo lugar, a ira de Deus. Na sua ira, diz o versículo 5, a seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Depois de se rir, Deus fala. Não é preciso atacar. O sopro da sua boca destrói. Percebes? No momento em que esses governos, essas pessoas estão no auge, pessoas que se acham que podem tirar Deus da vida igual, Deus fala. A palavra divina, a palavra sai da boca de Deus e aí se desfaz tudo o que eles. Isso nos mostra que nem sempre Deus age logo no momento em que o homem erra. Vi um pregador que estava a pregar para uma multidão
E há um homem que sai do meio da multidão e diz: olha uma coisa, vamos fazer aqui uma coisa. Eu vou-te provar que Deus não existe, pá. Vamos fazer uma coisa. Olha aí para o relógio. Marca aí 5 minutos no relógio. E eu vou dizer, se Deus existe, que Ele acabe comigo em 5 minutos. Começa a contar. Sou. Tal. Passou os 5 minutos e não lhe aconteceu nada. E ele virou-se para o pregador e disse: estás a ver como Deus não existe, pá? E o pregador, cheio de sabedoria de Deus, disse: tu achas que esgotavas a paciência de Deus em 5 minutos? Não, irmãos. Deus é longânimo. Deus espera na sua bondade. Mas quando Ele responde, quando Ele fala, oh irmão, isto só nos mostra que nem sempre Deus responde e retribui ao homem quando o homem é rebelde no ato da loucura dele. Ele dá corda. Ao ponto que o homem chega a pensar que até poderá escapar do juízo de Deus, ou que ele nem sequer existe. Mas no tempo oportuno, ele fala. E os tronos da terra são abalados. E ele demonstra o seu furor. E os homens ficam confundidos. Apocalipse capítulo 5. Eu gostava de ler com vocês os 7 selos e as 7 trombetas. Mas não temos tempo, se vocês quiserem podem ler em casa. Vamos só ler Apocalipse 5:5. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E os selos vão sendo abertos, irmãos. O primeiro selo, o segundo selo, tu podes ver. Os selos vão sendo abertos. Assim como as trombetas vão tocando. Capítulos. Deixa-me ver aqui, que eu anotei. Podes ler o capítulo 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e vês o que é que acontece. Tu podes perceber o que é que vai acontecendo. Cuidado. Não brinques. Não brinques. Às vezes porque Deus não age logo no momento da tua rebelião. Sabe porque é que as pessoas fazem isso? Porque Deus não age logo. E as pessoas acham que está tudo bem. Cuidado. Cuidado. Versículos 6 a 9. A vitória do Messias. Deus não fica em apuros com a conspiração dos homens, com a revolta dos homens, com a guerra dos homens para com Ele. Não, irmãos. Sabe o que é que Ele fez? Levantou um rei. Constituiu o seu filho como rei dos reis. Ele está exaltado à direita do Pai,
Recebeu todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Vimos lá isso em Mateus 28, 18, na grande comissão. Ele é o cabeça de todas as coisas. E Ele o deu à sua igreja. Efésios 1, 20 a 23, Colossenses 1, 15 a 19. 4 verdades sublimes acerca disso. O reinado do Messias. Versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte. O Deus que está no trono é quem governa a história, irmãos, não são os homens. É Ele que levanta reis e derruba reis. Ele ergue tronos e derruba tronos. Assim como Deus levantou a Davi, Ele também levantou o seu filho, o rei dos reis. E Ele disse e prometeu a Davi que o seu trono jamais seria abalado e sempre haveria alguém sentado no seu trono, porque o reino de Deus jamais terá fim. Ele é rei dos seus inimigos, Ele é rei do seu povo, Ele é o rei do seu Pai. Qual é a filiação dele? Versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como nós ouvimos, não é? Na ressurreição, nós vimos, não é? Como é que ele gerou alguém que é de sempre. Na ressurreição, ele é gerado, não é? O Deus homem. O reinado do Messias é constituído perante um decreto. Foi Deus que decretou, foi Deus que determinou. É assim e ponto. É um decreto do Deus eterno. Versículo 8, qual é a herança do Messias? Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. O Filho, o Verbo divino, foi o agente da criação. Em João 1,3 diz que tudo foi feito por Ele. Tudo é dele. Portanto, esta promessa está relacionada com a redenção, uma vez que Ele morreu para comprar com o seu próprio sangue os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5, 9. Isaías 53, 11 e 12 diz que ele viu o penoso trabalho da sua alma e ficou satisfeito. E Deus lhe deu muitos como sua parte. De modo que, como é que nós podemos entender? A Igreja é o presente do Pai para o Filho. É o presente do Deus Pai ao Deus Filho. João 6, não é? Ninguém vem a mim se o meu Pai não o trouxer. É Deus que dá ao Filho. Charles Spurgeon interpreta este versículo assim. Era costume entre os grandes reis dar a favorecidos o que eles pedissem. Vemos isto em Esther 5:6, Mateus 14:7. Assim, basta Jesus pedir para ter. Aqui ele declara que os seus inimigos são a sua herança. Diante deles ele declara este decreto. Olhem aqui, brada o ungido, segurando no alto com a mão perfurada e o cetro do seu poder. Ele me deu isto, não apenas o direito de ser rei, mas o poder para conquistar. Deus, o Pai, prometeu um domínio universal ao seu Filho, de modo que toda a terra se vai submeter à sua autoridade e o seu reinado vai se estender por todo o lugar. Como é que ele vai governar? Como é que é o governo do Messias? Versículo 9. Com a vara de ferro a regerás e este despedaçarás como um vaso de oleiro. A vara, meus amados irmãos, tinha a função de um cajado de pastor e servia para dividir o rebanho. Levítico 27:32 ou Ezequiel 20:37. Mas também podia ser usada como uma arma contra os assaltantes, não é? 23:4. Veio assim a ser um símbolo de governo. Só que, como é que se fala quando um rei tem a vara na mão? O que é que se chama a vara que o rei tem na mão? É o cetro. Não é? Eles têm símbolo de autoridade, de governo.
Spurgeon diz que Deus deu ao seu ungido a vara de ferro com a qual ele fará em pedaços a essas nações rebeldes. E apesar das suas forças imperiais, eles não passarão de vasos de oleiro, facilmente despedaçados com a vara de ferro que está na mão do onipotente Filho de Deus. Aqueles que não se dobram serão quebrados. A ruína dos pecadores será incorrigível se Deus lhes deferir um golpe. A ruína dos ímpios é certa, irresistível, terrível, completa e irrecuperável. O apóstolo Paulo escreve o seguinte, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 25, porque convém que ele, Cristo, reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mais uma vez, citando Spurgeon, ele escreve o seguinte: é fácil destruir os inimigos. Lembremos-nos de Faraó, seus sábios, os seus exércitos, os seus cavalos. Todos eles se afogaram como se fossem chumbo no Mar Vermelho. Esse foi o fim de uma das maiores tramas formadas contra o escolhido de Deus. De 30 imperadores romanos, governadores de províncias e outros altos oficiais no poder que se distinguiram pelo zelo e crueldade na perseguição aos primitivos cristãos, um logo ficou louco depois de ter cometido certa atrocidade cruel, outro assassinado pelo próprio filho, outro ficou cego, tendo os olhos saltado das suas próprias órbitas, outro foi afogado, outro foi estrangulado, outro morreu em deprimente cativeiro, outro caiu morto de modo insuportável de contar, outro morreu de doença tão repugnante que até os próprios médicos que o atenderam morreram por não aguentar o cheiro que enchia o quarto. 2 cometeram suicídio, um terceiro tentou, mas teve que pedir ajuda para terminar o ato. 5 foram assassinados pelos próprios súditos ou criados. 5 outros tiveram as mortes mais desgraçadas e torturantes. Muitos tiveram uma complicação inédita de doenças. E 8 morreram na batalha ou depois de serem levados prisioneiros. Entre estes estava o apóstata Juliano. Dizem que nos dias em que gozava de prosperidade ele apontava o punhal aos céus, desafiando o Filho de Deus, a quem chamou de Galileu. Mas quando estava ferido na batalha e viu que tudo estava acabado, ele recolheu o seu próprio sangue coagulado e o lançou ao ar, exclamando: tu venceste, ó Galileu. Isto é o que acontece a homens que se levantam contra o Senhor e o seu ungido. Este, no final da vida, ele dobrou o joelho. Ele disse: tu venceste, ó Galileu. O conselho de Deus. Versículos 10 a 12. Depois de Deus apresentar às nações, neste Salmo 2, o Rei Messias, ele vai dar alguns conselhos às nações para se submeterem a ele. Vamos destacar aqui 4 factos que eu penso serem importantes. Em primeiro lugar, o conselho que Deus dá às nações é: abre os ouvidos. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Então, em vez de conspirar contra o Messias de Deus, os reis e os juízes da terra deviam se submeter a ele, obedecer-lhe, pois a guerra do homem contra Deus nunca vai ter sucesso. E sendo assim, o que é melhor, senão um rendimento? Se não se renderem de uma maneira alegre. Em suma, era tão importante que os reis, os príncipes, os governantes da terra fossem prudentes e ensináveis. Como era importante, não é, irmãos, que os presidentes da República, os deputados, os presidentes de Câmara, de Junta, os ministros, não é? Essa gente que manda nas nações,
tivessem um pouco de prudência e fossem ensináveis. Agora, pois, ó reis, sede prudentes e deixai-vos advertir. Em segundo lugar, abra as suas mãos. Diz o versículo 11, na primeira parte, servi ao Senhor com temor. Os reis e os juízes da terra devem servir ao Senhor. Devem disponibilizar as suas mãos para fazer o bem e não o mal. E esse serviço, de maneira alguma, pode ser feito com arrogância, mas uma expressão do santo temor. Amém, meus amados irmãos? Quando nós fazemos bem a quem está mal, irmãos, jamais devemos fazê-lo com arrogância, mas devemos fazê-lo como Jesus fez, com lágrimas nos olhos, querendo ajudar o outro. Amém, meus amados? Porque não esqueçamos, e eu gostava de te lembrar mais uma vez, se nós não estamos nas condições em que as nações estão, é porque o Senhor teve misericórdia de nós, senão nós estávamos nessas condições. Nós não somos essa árvore plantada junto às águas, porque nós nos colocamos lá. Ele é que nos trasladou. Ele é que nos desarraigou do mundo e colocou-nos ali. Lembra-te disso. Nunca esqueças. Em terceiro lugar, a parte B do versículo, alegrai-vos nele com tremor. Claro, irmãos, Jesus deve ser o centro dos nossos afetos. Ele deve ser o motivo da nossa alegria. A razão maior da nossa devoção. Meus amados, eu não venho à terça-feira porque eu prego e sou o pastor. Se eu não fosse pastor e não pregasse, eu vinha à terça-feira com o mesmo ânimo, com o mesmo entusiasmo para adorar a Deus. Senão, eu não posso ter qualidade para estar aqui. Se tu pensas que eu vivo da maneira que vivo porque eu sou pastor e tu podes viver de maneira diferente porque tu não tens um cargo na igreja, estás completamente errado. Ele deve ser o centro da nossa devoção. Ele deve ser o nosso prazer. Ele deve ser a nossa alegria. Ele deve ser os nossos maiores afetos, as nossas maiores afeições. Tem que ser para Ele. Tem que ser para o Filho. Mais uma vez, citando Spurgeon, ele vai dizer: temor sem alegria é um tormento. Tu temeres a Deus e não teres alegria nisso, não teres prazer nisso, não teres prazer em viver de acordo com a vontade de Deus, é um tormento, irmãos. E a alegria sem um santo temor é presunção. Percebes? Também não temeres a Deus e andares todo alegre. Isso é presunção. Isso é uma loucura. Então, temor sem alegria é um tormento. E a alegria sem um santo temor é presunção. Abrir os lábios, versículo 12. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Os homens devem beijar o filho, devem demonstrar para com ele o seu amor, em vez de se rebelarem, em vez de serem rebeldes ao filho, devem beijar o filho. Beijar o filho é visto como uma homenagem submissa. É um inclinar-se até ao chão diante dele. É isso que quer dizer. A essas nações amotinadas, o que é que lhes é oferecido? A única esperança é a sua submissão. É um convite. É assim que a graça chega à vida das pessoas.
Meus amados, aqueles que se levantam contra o Filho vão enfrentar a sua ira. Apocalipse capítulo 6. Eu estou mesmo quase a terminar. Não quero cansar-vos. Versículos 12 a 17. Por isso que eu estava a dizer que era bom ler todos os selos, mas vamos ver o sexto selo. E vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, Apocalipse 6:12. E sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina. A lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo o escravo e todo o livre se escondeu nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Meus amados irmãos, novamente citando Spurgeon, ele diz: a ira do Filho não precisa ser aquecida 7 vezes mais com uma fornalha. Basta inflamar-se um pouco e os pecadores são consumidos. Assim como a paciência de Deus não é algo que Ele, pronto, está ali e não faz nada. Percebes, irmão? Assim, pronto, coisa plácida. A sua ira inflamada também não é algo fora do controle. Nem o seu riso sequer é uma crueldade. Nem a sua compaixão é um sentimentalismo. Não confundamos Deus com o homem. Na verdade, meus amados irmãos, só os que se refugiam em Deus serão verdadeiramente felizes. Pois, como eu vos dizia no início, não há refúgio contra Deus. Apenas Ele é o refúgio. Acertadamente, nós percebemos que os cristãos podem olhar para o Salmo 2 e o que é que eles veem nele? O quadro do rei messiânico que governa o mundo e que se destina a governar e a subjugar todos os demais governantes. O quadro final do livro do Apocalipse mostra-nos que Cristo vai governar com um cetro de ferro, com um título: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 15:16. E eu vou acabar, agora vai mesmo acabar, com estas palavras de quem? De Spurgeon. O Salmo 1 apresentou um contraste entre os justos e os ímpios. O Salmo 2 é um contraste entre a desobediência tumultuosa do mundo ímpio e a exaltação certa do justo Filho de Deus. No Salmo 1, nós vimos os ímpios serem afugentados como a palha. No Salmo 2, vemos feitos em pedaços, como se eles fossem um vaso de barro. No Salmo 1, nós vimos os justos como árvores que crescem à beira dos rios. No Salmo 2, nós contemplamos Cristo, o cabeça da aliança dos justos, em situação melhor do que as árvores que crescem à beira dos rios, porque Ele foi feito Rei de todas as nações e diante de quem todos os gentios se curvam e beijam o pó, enquanto Ele mesmo dá uma bênção a todos os que colocaram a sua confiança nele. Amém, meus amados? 2 maravilhosos salmos, não é?
incrível o livro de Salmos. Não sei se vocês estão tão maravilhados quanto eu, mas tem sido abençoador meditar nestes salmos e poder partilhar convosco, meus amados. Obrigado pela vossa paciência, pela vossa atenção, que Deus ricamente possa recompensar-vos.